Amados, é muito bom estar aqui com vocês. Vocês talvez não sejam psicólogos, mas não precisa ser psicólogo para entender a valorização da Márcia. Vocês perceberam que ela falou bem dos filhos, bem das noras, bem das netas, depois falou do maridão, no último instante, né? Mas está tudo certo. Eu gostaria muito que você não fizesse deste culto mais um culto. A Bíblia nos fala, não vos conformeis com esse século, mudai-o pela renovação de vossa mente. Eu acho que hoje é um dia de renovação de mente. E eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero que você saia daqui absorvendo tudo aquilo que Deus tem para você. E olha, Deus tem infinitamente mais. Você deve estar cheio de Deus, você está engrandecendo o Senhor, mas Ele tem mais. A Bíblia fala que Ele tem mais. Eu queria que você recebesse mais. E eu vim de Barretos aqui, não é por acaso, talvez tenha um propósito. Salmo 32, 8 diz assim: instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que deves andar. E sob as minhas vistas te darei conselho. Pode acontecer, da mesma forma que Deus usou uma mula para falar com o profeta de Balaão, da mesma forma que até as pedras clamam, talvez Deus possa me usar para te instruir, e sob as vistas dele te dar conselho. Talvez essa seja a essência dessa palavra hoje, instrução e conselho. E para isso eu quero te mostrar 3 tópicos importantes que você conhece, mas hoje você vai conhecer mais e melhor. Quero lembrar que você conhece uma palavra de uma mulher corcunda, que estava na igreja, estava na sinagoga, ela só andava curvada, olhando para o chão. Isso devia ser uma vida muito difícil. E Jesus orou por ela, e ela ficou ereta, e foi um novo dia, um novo tempo, né, uma nova situação. Eu gostaria que, nessa noite, você se sentisse, mesmo que você seja cheio do Espírito, como aquela mulher corcunda que ficava olhando para as pequenas coisas. E hoje você passasse a olhar as coisas maiores. Esse é o propósito dessa palavra nossa. Eu quero que você esteja atento, repito que eu vou falar 3 coisas diferentes. E a primeira coisa, eu quero falar de você mesmo. Eu quero que você imagine o que você pensa de você. Como você pensa que você é? Qual o rótulo, a característica, o perfil que você dá para você mesmo? Eu achei interessante, há uns tempos atrás, eu assisti aqui uma pregação muito boa da pastora Cris. Ela não está aqui? Oh, amada, que bom te ver aqui. Ela passou aqui um filme sobre a Era do Gelo. E o escopo de 2, 3 minutinhos eram mamutes. No desenho parecia mamutes, mas uma mamute fêmea foi criada por gambás. E ela se achava que era um gambá. Então o mamute original chegou para mamute e falou que era mamute, falou: não, eu sou gambá. E a pastora Cris, com muita sabedoria, mostrou que a gente não é gambá. E a gente tem um perfil de Deus, a gente tem um nível muito maior que um gambá. Mas eu gostaria de, sobre isso, mostrar a importância que você tem diante do Senhor. Quero lembrá-los que aqueles príncipes que Moisés falou: olha, vocês vão verificar a terra de Canaã, vão trazer um relatório, vocês vão ver o que tem lá. Você conhece bem a história. Os 12 foram, Josué e Caleb voltaram animados, ainda que a terra fosse de gigantes, ainda que tivesse grandes muralhas, grandes exércitos. Josué e Caleb, olha, voltaram animados, falaram: vamos conquistar a terra. Mas 10 deles falaram mais ou menos que nem os mamutes, que os mamutes achavam que eles eram gambás. Mas aqueles 10 príncipes, aqueles 10 homens de Deus que conheceram, viram
todos aqueles milagres que Deus fez no Egito, andaram em terra seca, o rio Nilo transformou em sangue, praga de piolhos e rãs, etc. E de repente, eles se sentiram muito pessimistas. Eles falaram assim, olha, aos olhos deles nós parecemos gafanhotos. E aos nossos olhos também nós nos sentimos como gafanhotos. Que percepção errada de príncipes, achando que eram gafanhotos, sentiam tão pequenos como gafanhotos. E você conhece também a história do rei Saul, pai de Jonatas. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Jonas morreu, Mefibosete poderia querer, como neto do rei Saul, tinha uma estola sacerdotal em potencial. Ele podia querer o reinado para ele. Mas havia um complexo de inferioridade tão grande nesse garotão, que morava em Lodebar, terra de deserto, de miséria. E quando o rei Davi chama esse menino, que tinha os pés tortos, para comer com o rei na mesa do rei, aquele menino usa uma expressão triste. Ele fala assim, mas como? Eu não passo de um cachorro morto e eu vou comer na mesa do rei? E a hora que tinha uma linhagem real, era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E às vezes, queridos, passa acusações que o diabo ele é especialista nisso, na nossa mente, para que a gente não entenda a grandeza de Deus nas nossas vidas, o potencial de Deus nas nossas vidas. O diabo faz de tudo para diminuir, para que você não entenda a grandeza do Senhor sobre a tua vida. Tem um versículo em Lucas, capítulo 13, que Jesus fala para você e para mim, nessa noite. Como ele falou para os profetas, para os pessoal, discípulos e sacerdotes de Jerusalém. Eu tenho a impressão que ele olha para Jerusalém de longe, uma tristeza batendo Jesus. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os pintinhos, e tu não quisestes. Amados, me parece que Jesus olha para Nova Mutum, para Barretos, fala, Barretos, Barretos, que matas, que persegue os profetas. Quantas vezes eu quis trazer você debaixo das minhas asas, e tu não quiseste. Mas nessa noite eu gostaria que você entendesse o valor que você tem, que você entendesse que você não é vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo faz de tudo para diminuir a tua grandeza, a tua percepção do poder e autoridade que Deus te deu. De toda a obra da criação, a obra-prima da criação, Ele fez céus e terra e todo o universo. Todos os animais, bactérias, fungos, protozoários, animais invertebrados, vertebrados, mas o ser humano é a menina dos olhos. Ele morreu na cruz, foi por você. Você é muito especial. Quero lembrar que Ele te deu autoridade. Quando Ele disse, ide, fazer discípulos, Ele fez uma comissão e nos deu autoridade. Fazer discípulos, batizando-os. Lucas 10, 19, está escrito, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha, isso é maravilhoso. Quero lembrar que no Salmo 103, versículo 3, está escrito lá, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, todas, não alguma. Observem que em Mateus 10, essa palavra todas aparece novamente. Salmo 103, Velho Testamento, palavra todas as enfermidades. No Novo Testamento, Mateus 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele deu uma autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
E se você ir lá para o versículo 8, está escrito lá: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa autoridade que Jesus nos deu, ela é maravilhosa. Ele nos deu a chave. Ele falou: olha, eu dou as chaves para vocês. O que vocês ligarem aqui na terra, eu ligo no céu. O que vocês desligarem aqui, eu desligo no céu. Mas o diabo, ele é muito real, e ele é muito inteligente. Ele faz de tudo para que você não creia nisso, para você achar que você tem que fazer teologia, que você não sabe falar direito. Aquela professora lá da infância falou que você era medíocre, burra e sei lá o quê, burro, e que você não ia ser nada na vida, e você acreditou nisso. Foi o diabo que usou. O diabo, ele rouba, mata, destrói, e ele é muito real. Então, amados, a primeira posição nessa noite que eu queria que você tomasse uma posição em Cristo, que você é especial, que você está coberto pelo sangue do Cordeiro, que o teu nome está no livro da vida, que o diabo tem medo de você, porque você é luz. Quando você entra, o diabo treme, ele sai correndo, ele tem medo de você. Então essa é a tua posição em Cristo Jesus. Você é revestido pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. O maligno não te toca. Está cheio de versículos que falam isso, e você de repente se enfraquece na fé, porque o acusador, que é o teu principal inimigo, ele trabalha de uma forma convincente às vezes. Então, se você pensa mal de você mesmo, eu quero que você mude. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Isso foi o sábio rei Salomão que disse. Está escrito assim na Bíblia: assim como você pensa na tua alma, assim você é. Presta atenção. Você não é professor de português, mas é fácil interpretar esse texto. Não precisa ser psicólogo nem psiquiatra para entender a grandeza disso. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, se você pensa que você é um gambá, você é um gambá. Se você pensa que você é um gafanhoto, você age como um gafanhoto. Se você pensa que você é um cão morto, você age como um cão morto. Mas se você pensa realmente como você é, vitorioso, cheio da graça do Senhor, cheio de triunfo, você assim é. Então muda hoje, nessa noite, o contexto, o perfil de ser humano que você tem sobre você mesmo. Aliás, se você não amar a si próprio, você não pode amar o teu amigo, o teu próximo, porque está escrito que você deve amar o teu próximo como você ama você mesmo. Se você ama a si próprio como um gafanhoto, como é que você vai amar o teu próximo? Se você ama a si mesmo como pequenez e pobreza e miserável, como você vai passar isso para o teu próximo? Então eu quero que você mude nessa noite, que essa noite é noite de mudança, de uma percepção nova, de tal forma que você entenda a grandeza de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu disse 3 coisas, vou partir para a segunda agora. A segunda coisa que eu queria que você entendesse um pouquinho de guerra. Uma batalha grande, tipo Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra do Vietnã, ou hoje lá na Austrália, na Áustria e Rússia, Ucrânia e Rússia, você pode ter certeza que os generais de ambas as nações querem saber como que o outro general pensa, qual a estratégia que o outro general sabe usar. Se ele é autor de algum livro, ele vai comprar o livro daquele general inimigo para ele ler o livro que o general inimigo escreveu. São estratégias de guerra que, às vezes, um tem que saber a estratégia do outro. E nós temos um inimigo chamado Satanás, que, às vezes, a gente menospreza a ação dele. Eu queria tornar mais evidente a ação dele aqui em Nova Mutum, aqui no Brasil, aqui no planeta Terra. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso é uma verdade. E da mesma forma que os anjos não envelhecem, que Deus não envelhece, os demônios também não. Se você ir lá para Êxodo, quando Moisés coloca o cajado dele no chão, transformou em cobra. Eu imagino que
Moisés falou assim: agora o faraó vai ficar todo assustado, porque o cajado transformou em cobra. O faraó mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, todos eles jogaram um pedaço de pau lá e transformou em cobra. E a cobra de Moisés comeu as outras, o que mostrava a supremacia de Deus. Mas eu quero que você entenda, aqueles homens, aqueles galhos transformados em cobras, não foram de Deus. Você vê muito, quando Moisés colocou água, o cajado, Arão colocou o cajado no rio Nilo e transformou em sangue. O faraó chamou os feiticeiros dele: ó, quero que vocês façam a mesma coisa. E eles fizeram a mesma coisa. E quando Moisés orou para que as rãs poluíssem todo o Egito, e foi aquela praga enorme, que você conhece, se você não conhece, vai ler a Bíblia, lá que você vai gostar dessa parte. E de repente o faraó mandou chamar os mágicos, encantadores, feiticeiros, e eles fizeram a mesma coisa. Então não subestime a ação do inimigo naquela época e nem agora. Você conhece a história do rei Saul, que nós falamos agora. Foi o primeiro rei de Israel. Foi ungido pelo profeta Samuel. O óleo da unção derramou sobre ele. A Bíblia fala que ele profetizava junto com os profetas. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus estava sobre o rei Saul. Mas de repente ele começa a fazer coisas erradas. Ele começa a desobedecer. Ele começa a ser um mau rei. E um espírito maligno passou a atormentá-lo. E é sobre isso que nós estamos falando. Sobre o espírito maligno aqui na cidade de Nova Mutum, em Barretos, no Brasil. E esse demônio do rei Saul fez um estrago muito grande. Seria bom que você lesse a história do rei Saul e a perseguição que ele fazia com o rei Davi, ao ponto dele chegar na cidade de Nob. Cidade de Nob era uma cidade de sacerdotes. E esses sacerdotes deram água e pão para o rei Davi, em honra, porque o rei Davi era genro também de Saul, então estava tudo certo. E o rei Saul achou que eles estavam do lado de Davi. Ele mandou matar os 85 sacerdotes de Nob. Se não bastasse isso, ele mandou matar as crianças, as mulheres, todos os homens, os moradores da cidade de Nob, até os jumentos, ovelhas, foram mortos, todos na cidade de Nob. Eu te pergunto, você acha que foi planejado isso no céu ou no inferno? O homem estava endemoniado, um rei endemoniado. E você dá uma passada pela Bíblia, você vai ver situações semelhantes em quase todo o capítulo. Lucas 8 fala de um homem que tinha pelo menos 2.000 demônios, uma legião, um homem de Gadara, lunático, que vivia nu no sepulcro, se cortava, ia para o deserto, e colocavam correntes e grilhões, e ele rompia tudo, porque tinha uma legião de demônios. E Jesus mandou a legião embora, e aquele homem foi liberto, e Jesus já mandou ele pregar na cidade dele de Decápolis. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quero que você entenda que ele nos deu autoridade para, em seu nome, expelir demônios. Vou repetir. Marcos 16, 17, esses sinais acompanham você que crê. Em meu nome expelirão demônios. E a gente acha que é só o pastor Murilo, Lucas, que esposa. Não, é você que crê. Porque tem uma ação maligna muito grande que parece que não existe, que não é real. Um estrategista de guerra faz de tudo para a nação adversária achar que não é guerra, que é diplomático a coisa, que não vai ter guerra nenhuma. O inimigo faz de tudo para que você não saiba que ele existe, porque você, entendendo que ele não existe, você não luta contra ele. Mas nessa noite, a segunda coisa que eu quero que você entenda, que você tem que ser um guerreiro, uma guerreira. A tua casa, escutem homens, maridos, marido, você é o sacerdote da tua casa, e a tua casa tem que ser a tua igreja particular. Ali tem que reinar a graça, a presença do Senhor. Onde tem amor, harmonia,
os dons que Deus dá, o diabo nem chega perto. Ele não gosta de amor, ele não gosta de comunhão, ele não gosta de família, ele quer destruir tudo. Transforme a tua casa numa igreja. Você é a igreja do Senhor. O Espírito mora dentro de você. E você tem que entender que a luta tua é contra as forças espirituais do mal. E na oração nós podemos vencer grandes coisas. Eu quero que você faça 2 tipos de oração no teu dia a dia. Você dirige a Deus, fala: Senhor, eu te adoro, eu te amo, Tu és o meu Deus, o meu Rei, Tu és o alfa e ômega, princípio e fim, Tu és o meu Redentor. Mas você fala para Satanás: Satanás, fora da minha casa, fora da escola do meu filho, fora daquela professora endemoniada que tem atrapalhado a educação, a pedagogia daquela escola, em nome de Jesus, saia. E você vai falar com os vereadores, com a autoridade, com a medicina, com a prefeitura, você vai orar e abençoar os órgãos públicos, e você vai falar para Satanás: sai da Câmara dos Vereadores, sai da prefeitura, sai da Secretaria de Educação, da Saúde Pública, e você tem autoridade para isso. É muito importante que você, como um cristão, como luz, você vá em alguns pontos dessa cidade. Não precisa o pastor Murilo pedir. Junta uns 5, 6, 7, sem escândalo, sem nada, discretamente, vai lá 9 horas da noite, em frente a esses pontos, na entrada da cidade. Ora, engrandece, abençoa a cidade. Nós precisamos disso. Abençoa a tua escola da tua filha. Às vezes reclama do diretor, da escola, do ensino, da apostila. Vai lá em frente, ora, abençoa, conversa com Deus e ordena para o diabo: sai daí, em nome de Jesus. E as coisas mudam. Eu falei 2 tópicos sobre você, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu não exagerei, eu não iludi ninguém. Ele tem pensamentos bons sobre você. Está escrito na Bíblia: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas aquele versículo que eu falei de Lucas 13, para a gente ficar debaixo das asas, como se fosse um pintinho debaixo da galinha, esse é o desejo de Jesus. Ele morreu na cruz para que a gente vivesse bem, e que a gente tivesse a segurança nele. Salmo 23 continua valendo. Se ele é teu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você está debaixo das asas da galinha, então nenhum mal te sucederá. Você tem que estar crendo nisso. Essa é uma verdade. E o diabo faz de tudo para que você não gaste tempo com essas coisas. Ele coloca tanto atrativo no Instagram, no Facebook, no Zap, no Netflix, e sei lá, e tantas coisas do dia a dia, que é palha, é pobreza. E você não foca em Deus. Eu tenho um filho espiritual no Havaí. Cresceu propriamente dentro de casa. Hoje ele me deu um susto. Quase todo dia eu falo com ele. Ele falou assim: pastor, olha, eu não estou colocando Deus como a minha prioridade, no topo da prioridade. A hora que ele falou isso, já me gelou o coração. Eu levei um susto. Ele falou: eu estou colocando Deus em todas as prioridades. Não é só no topo, não. Em todas as prioridades estou colocando Deus. E acho que é essa que é a tônica que nós devemos fazer. Colocar Deus em todas as nossas prioridades, em todas as nossas metas. Você vai caminhar? Vai orando. Está andando de bicicleta? Vai orando, vai adorando ao Senhor. No meio de louvores, Deus habita. Então é importante que a gente tenha uma intimidade, busque uma presença maior de Deus. Você tudo pode naquele que fortalece. Você tem um Deus forte que te deu autoridade. Todo joelho se dobra diante do poderoso nome de Jesus. E às vezes a gente não usa esse nome. Olha, eu trabalho muito com microbiologia, bactéria, fungo. Eu nunca vi joelho numa bactéria. Eu nunca vi joelho num fungo. Nunca vi joelho num verme. Mas toda doença, seja fúngica ou bacteriológica, ela se dobra diante do poderoso nome de Jesus.
Olha, esses cabelos brancos têm visto coisas sobrenaturais que vocês não imaginam pelo poder, pela graça do nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que usar mais essa autoridade, esse nome, porque você é importante, você é valioso, você tem um nome anotado no livro da vida. O diabo tem medo de você, você é luz, a hora que você entra, o diabo treme, sai correndo, foge. Assim que tem que ser esse entendimento. Amém? Terceiro e último tópico, antes da gente orar. Eu quero que você tenha um entendimento maior da grandeza de Deus. Eu quero relembrar que Ele curou Lázaro, curou não, ressuscitou. Eu duvido que você tenha condições de inteligência e sabedoria suficiente para você entender como foi que um corpo 4 dias morto, neurônios já podres, cérebro sem oxigênio, sangue, soro e plasma separado, e de repente Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Meu Deus, o homem saiu pulando. Tua cabeça não entende isso? Tua cabeça não entende como é que a água transforma em vinho? E ele transformou a água em um precioso vinho. Você aprendeu na escola sobre densidade, gravidade, força gravitacional, e você aprendeu que o homem tem que afundar na água, porque a densidade dele é maior que 1. A água é 1, ele tem que afundar. Mas ele andou sobre as águas, e você não entende. Você não entende como ele está aqui, mas ele está também na Igreja Batista, na Igreja Assembleia de Deus. Ele está lá na Austrália, na Inglaterra, na França. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José. Vai ser dos teus tataranetos. Daqui 100 anos você vai morrer e Deus continua. Você não entende. Ele é real. Ele é poderoso. Todas as galáxias, estrelas, cometas, meteoros, luas, Ele fez. E fez você de uma forma muito especial. E Ele morreu na cruz por você. Você é muito importante. E esse Deus poderoso, que fez os céus e a terra, e que tudo que neles há, fala: pede-me, e te darei as nações por herança. Não recebeis, porque pedis mal. Tudo que pedis crendo, recebereis. Em verdade vos digo, se você crê em mim, você faz as mesmas coisas que eu faço, e outras maiores você fará. João 14, 12, 13, estou falando. Porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo que pedirdes em meu nome eu farei. A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Isso é um espaço enorme. Apocalipse 3:20 fala de uma porta. É uma porta que eu entendo que é diferente. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, vou cear com você e você comigo. Você já ouviu esse versículo muitas vezes aqui, você já abriu a porta do teu coração e Jesus já entrou. Mas a gente imagina que é uma porta, aquela que nem porta de dobradiça, que nem aquela porta ali. Não é assim, é uma porta daquelas de correr num trilho. Mas sabe qual é o tamanho dela? É infinita, tamanho do universo. Porque se você abre 10 metros hoje, o Espírito Santo entra 10 metros. Se você abre 1000 metros hoje, ele vai entrando 1000 metros. Ele tem volume para encher no teu coração, a tua vida. E você abre 10.000 quilômetros, e Deus tem volume, e tem alegria, e tem unção, e tem júbilo para 10.000 quilômetros. Ele vai entrando no teu coração, e cada dia você quer mais. Aquela paz que excede entendimento, que faz uma diferença na nossa vida. Esse é o Deus desta igreja, é o pastor dessa igreja. Então, amados, você tem 3 alternativas. A primeira alternativa é ser vencedor. A segunda alternativa é ser vencedor. A terceira alternativa é vencedor. Não tem outra. Lembrando que vai ter problema, sim. Você vai ter que pagar boleto na semana que vem. As dificuldades continuam. Você tem que pôr gasolina no teu carro, tem que pagar o aluguel. Mas o teu prêmio é lá na eternidade. Maior milagre não é ressuscitar Lázaro. O maior milagre é a salvação. E eu quero crer que todos vocês já estão salvos. E a salvação, ela é cuidada, garantida, conquistada todo dia. Amém?
Eu vou descer, eu quero orar por você aqui embaixo. Tem problema? Pode descer aqui? Eu queria, se me permite, eu queria orar por duas coisas. Uma coisa eu quero adorar a Deus pela tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero engrandecer o nosso Deus pela tua vida. Mas eu vou falar com o diabo também. Amados, tem coisas lá da tua infância que às vezes você nem sabe. Às vezes a vizinha que tinha inveja da tua mãe foi lá na macumbeira e fez uma oferenda com um demônio para atacar tua mãe, e às vezes o demônio não atacou a tua mãe, atacou você. Às vezes você que é jovem, tem um emprego bom, e você pegou a vaga de um outro, estou fazendo suposições, e de repente esse concorrente teu foi lá no bruxo, na macumbaria, e fez uma oferenda lá, e mandou demônios aí sobre a tua vida. Não subestime, isso é sério. Se você não está bem firme com Deus, isso pega. O diabo, ele é inteligente, ele é astuto. Você ouviu muito falar de Harry Potter. Nós estávamos comentando, o Murilo, meus filhos foram nos Estados Unidos, e esse bruxinho faz o maior sucesso lá no parque. As crianças todas querem uma varinha, compram a varinha e põem a roupinha de bruxo, com o capuz de bruxo, e querem parecer um bruxo, e parece ser simpático ser bruxo. Eu tenho uma jovem lá em Barretos que está fazendo escola de bruxo. Ela vai ser formada em bruxaria. E o diabo tem arregaçado as mangas dele com liberdade e feito muitas coisas ruins. Com todo respeito ao nosso líder maior, nosso presidente da República, ele tem feito lá em Brasília oferendas, você viu, de umbanda, de banho de pipoca e de orixás, e de entidades, e de ofertas, e etc. Isso dá legalidade para ações malignas virem sobre Mutum, sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, sobre o estado de Mato Grosso, e etc. Mas a nossa oração é mais forte. Nosso Deus é mais forte. Então eu quero que você aprenda nessa noite. Primeiro, a amar a si próprio. Segundo, entender que a tua luta é contra as forças espirituais do mal, como está escrito em Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo falou de uma forma muito clara, muito boa, muito correta, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as forças espirituais do mal, principados e potestades nas regiões celestiais deste mundo tenebroso. Mas nós estamos debaixo do guarda-chuva do Senhor. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu queria que você fechasse teus olhos e você ficasse bem tranquilo. O Espírito Santo do Senhor vai passar sobre cadeira por cadeira. E nós vamos chamar também as trevas para briga, para que ela ouça e saia. Então, até é possível que você sinta um pequeno mal-estar. Espero que seja pequeno. Espero até que você não sinta mal-estar. Mas é uma guerra, que nós vamos participar dela, porque do Senhor é a guerra. Então, fique preparado, fique bem tranquilo, não deixa nada tirar a tua atenção. Nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, é a tua igreja. O Senhor é o sacerdote, o Senhor é o redentor, o Senhor é o pastor dessa igreja. E essas pessoas vieram aqui, não foi por causa do pastor Murilo, pelo nome, pelo brilho, pelo louvor, mas por causa do Senhor Jesus. Porque o Senhor reina, o Senhor é soberano. E eu peço ao Senhor Deus que o Senhor visite cada casa aqui representada. Que o Senhor visite os filhos. Visita também os sonhos, Senhor. E visita as frustrações e medos e anseios e dúvidas. O Senhor é o nosso psiquiatra, nosso médico, nosso sacerdote, nosso Deus. E essas pessoas são tuas, Senhor. Então visita o coração, a alma, o espírito de cada um. Toca, Senhor Deus, em cada vida aqui, Senhor. E na autoridade do teu nome, Senhor Deus, eu declaro e profetizo a bênção, a paz, a alegria, o sucesso,
de tal forma que haja eficiência nas ações, que haja produtividade no trabalho profissional, que haja saúde e segurança, que o Senhor possa colocar uma redoma, Senhor Deus, de proteção sobre cada um, de tal forma que fiquem inabaláveis, que sejam, Senhor Deus, escondidos de qualquer ação maligna. Coloca uma blindagem, Senhor Deus, pelo Teu sangue em cada vida aqui, em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, eu peço que os Teus anjos de guerra estejam aqui e que o Senhor vai na casa de cada pessoa. Se tem demônios lá escondidos, Senhor Deus, que ficaram com medo de vir aqui, se tem demônios que ficaram ali na porta, ali para fora, que não quiseram entrar aqui por causa da Tua luz, que os Teus anjos busquem esses demônios lá, onde quer que eles estejam escondidos, e tragam eles aqui amarrados, para que eles ouçam a voz de comando que nós daremos na Tua autoridade. Traga eles, Senhor Deus, todos eles, Senhor. E se for demônios lá da infância, da adolescência, da juventude, de 20 anos atrás, Senhor Deus, tempo às vezes da ignorância, traga, Senhor Deus, aqui amarrados. E agora, Satanás, ouça bem o que eu vou te falar na autoridade do nome de Jesus. Estas pessoas não são tuas, você perdeu. Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina, Ele é o nosso pastor, Ele é redentor, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele a honra, a glória e o poder, e pelo sangue do Cordeiro nós repreendemos qualquer ação tua aqui nessa igreja, em qualquer família aqui representada, na autoridade do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu te ordeno, solte essas vidas agora, nenhuma seta, nenhuma dor de cabeça, nenhum mal-estar, nenhuma enfermidade. E se você colocou alguma enfermidade, alguma dor, algum problema, medo, frustração, eu te ordeno agora, tira, arranca, em nome de Jesus, tudo que você colocou, todo mal, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia fora, recua, em nome de Jesus. E peço a Ti, Senhor, Deus e Pai, com os Teus anjos, que o Senhor vai passando cadeira por cadeira, Senhor, e vai colocando um fogo celestial, e vai queimando, Senhor Deus, tudo aquilo que é palha, que não vem de Ti, da cabeça aos pés, vai passando um fogo, Senhor Deus, abrasador. Coloca o Teu sangue e vai queimando, Senhor, de cima embaixo, de baixo em cima, e queima mais, Senhor Deus, e 100 vezes mais, e 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Derrama fogo do céu, Senhor Deus, e queima tudo aquilo que o diabo tenta contra essas vidas, porque essas vidas não pertencem a Satanás, pertencem a Ti, e foram pagas, conquistadas por alto preço. Portanto, Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, solte essas vidas, saia das casas, saia das famílias, dos jovens, das crianças, do trabalho profissional, toda amarração, espírito maligno, toda obra do inferno, toda oferenda que caia por terra agora, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário fez uma oferenda muito maior. E agora presta bem atenção, Satanás e seus demônios. Eu vou contar até 3, e todo mal vai sair, e não vai ficar nada, e nenhum mal-estar, e nenhuma dor de cabeça, em nome de Jesus. E é uma ordem, não é um pedido. Então prepara para sair, e é definitivo, e é para sempre. 1, 2, 3, todo mal, em nome de Jesus, saia. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Declaramos hoje, profetizamos a libertação, a alegria, a paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não senta ainda não. Algumas pessoas tiveram um mal-estar muito grande, uma sensação de desmaio, sentiram medo, sentiram calafrios. Talvez alguém ouviu voz, e essa voz falava, sai daqui, isso não é para você, não é teu lugar, não acredita nele não. É provável que tenha algumas pessoas que aconteceram isso. Seria bom que você não tivesse vergonha, seria bom que você viesse aqui, nós queremos orar por você. Eu vou repetir, é bem provável que tenha pessoas que passaram mal, uma sensação de desmaio. Se tem, vem aqui, pastor Murilo, nós vamos orar por você. Já tem uma pessoa, mas tem mais. Pode vir sem medo. Fica aqui. Mais alguém? Não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Sentiu mal? Vem para cá. Às vezes você sentiu vozes, às vezes você vê vultos na tua casa. Hoje é um dia de guerra, mas é dia de libertação. Pode ir aqui.
Mais alguém? Glória a Deus. Que bom que vocês vieram aqui na frente. É uma declaração de fé que você está declarando que você quer Deus e quer libertação total. Fica 1 metro longe de uma pessoa da outra, por favor. Pelo menos 1 metro. Que bom. Não tenha medo. Não tenha medo. Você que não veio aqui, que bom que você não sentiu mal. Mas eu gostaria que você não ficasse como um espectador assistindo, que você orasse para essas pessoas, porque nós estamos em campo de guerra. Campo de guerra. Então, se você quiser sentar, você pode sentar, os demais ficam aqui, e à medida que você receber a oração, daí você senta. Amém? Fiquem tranquilos. O pastor Murilo vai fazer o encerramento, mas eu queria que você repetisse comigo uma palavra de fé. Diga: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Em Ti eu sou livre. Obrigado, porque eu tenho saúde.
Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho o pão de cada dia. Eu te agradeço, porque o Senhor reina. O Senhor é soberano. E a ti, Satanás, na autoridade do nome dele, vencedor, eu ordeno a ti, longe da minha casa, longe dos meus negócios, fora da minha família, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia, fora, em nome de Jesus. Que tal se aplaudir o nosso Deus agora? Aleluia! Você é vencedor, vencedora.